Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Gustavo Ungro, também conhecido como Tio Puff, de Bauru, São Paulo. Estou aqui para falar com vocês um pouco sobre um tema bem polêmico, que é o uso de apelidos. E eu posso ser chamado de tio ou tia? Esse é um tema de uma pesquisa do meu TCC, na minha pós em Recreação e Lazer. Estou aqui com vocês para apresentar esse tema no terceiro com Recre. Vamos conversar um pouco sobre essa maravilhosa pesquisa que eu tive a ajuda e a participação nela com a professora Rosilene Crepaldi, onde nós levantamos uma série de assuntos a ser questionados e conversados, onde nós devemos ter uma reflexão sobre esses assuntos. Eu tenho formação em pedagogia, sou professor na rede municipal, tenho mais de 13 anos em experiência na recreação, com a minha empresa Catatal também, e sou voluntário em hospitais como Palhaço, sou voluntário em um projeto social onde nós trabalhamos com a recreação para levar um pouco de diversão para as crianças em abrigos, casas de acolhimento. Então vamos conversar agora sobre esse assunto que gera muita polêmica, gera muita discussão em alguns lugares. Nesse assunto nós devemos compreender um pouco melhor sobre a importância da recreação, quem é o profissional que atua nessa área. A recreação ela vem dentro de muitos estudos, do Mazedier, Santos, entre outros estudiosos da área, que apontam a recreação como o lazer como um componente muito importante. E nós somos essa ferramenta muito importante para poder conduzir, como diz a nossa querida Rosilene Crepaldi, que uma das ferramentas, um componente mais importante para o lazer, no brincar, é o adulto. E quem é esse adulto que vai no brincar? Não é aquele que está brincando também, porque nós somos brincantes. Então, analisando por toda essa ideia de quem são os profissionais que atuam na área do lazer, nós levantamos essa questão. Posso usar apelidos? O uso de apelido é legal? Posso ser chamado de tio ou tia? O que você acha? O que você me diz a respeito desse assunto? É um assunto onde Paulo Freire, em 1997, que ele escreveu o livro dele, Professora Sim, Tia Não, gerou muita polêmica, gerou muita discussão e, ao mesmo tempo, ele teve ampla repercussão. No âmbito educacional, muito conhecido e venerado referente a isso. Porém, eu tenho visto muitos professores atuando de forma muito massacrante para a criança. A criança chega e fala assim: ô tia, eu não sou sua tia. Ô tio, não chama eu de tio não sou seu tio, não sou parente de sua mãe, de seu pai. Isso daí você acaba desconstruindo com a criança. Mas veio dessa visão, desde 1997, sobre uma ideia do uso da professora, do professor, e não usar o tio ou tia. Então, com um senso comum, no âmbito recreativo, Paulo Freire ele apontou o uso formal do título de sua formação profissional. Ele colocou no seu livro a questão onde ele aponta que o uso do tio ou tia ele é um tratamento do profissional onde gera um atendimento de aproximação desse profissional, tornando como meio facilitador para contato com a criança e no seu mundo lúdico. Então, Paulo Freire ele colocou essa questão em seu livro também. Só que nós vamos analisar a questão de Moscovitch, onde ele apresentou em 2011 que essas ideias de uso de terminologias como tio, tia, entre outras rotulações, doutor, doutora, é uma questão embasada numa questão da sociedade, uma rotulação social.
de forma hierárquica para poder apontar uma formalidade. Apenas isso. Nada mais do que uma mera formalidade para você tratar o assunto com outra pessoa. Então nós entramos com a ideia do Vygotsky, onde usar artifícios lúdicos, né, com atividades simbólicas, é importante, né? Isso daí é muito importante. São pessoas que apresentaram a fundamentação do que seria o tio ou tia, né, essa questão desse assunto, né, do doutor, enfim, é uma questão basicamente de rotulação, uma necessidade hierárquica da sociedade de apresentar essa situação. Aí, voltando com a ideia do Paulo Freire, o uso do tio ou tia, ele reduz, né, para o Paulo Freire, ele reduz a visão do que se tem de um profissional, né, colocando ele numa condição informal. Colocando dessa forma, evita-se o reconhecimento, né, pela ideia do Paulo Freire, pelos seus estudos e lutas por melhores condições de trabalho. Então, Freire, ele indica que tio ou tia, né, é sempre aquele cara bonzinho, né, que não liga, não vai buscar o seu direito, né, não vai lutar pelos seus ideais. Então, ele coloca o profissional, né, que atua usando o tio ou tia apenas com uma visão meramente política, né? É uma rotulação da sociedade, né, que é não afetiva. Então você ser chamado, tem que ser chamado de professor, porque senão você é um cara que não vai para frente, você não vai conseguir seus direitos, você não vai conseguir brigar pelos seus ideais. E só que assim, ele se contradiz nessa questão, né, onde o educador deve ter artifícios lúdicos, precisa de ter o carinho, né, o amor, o educar com amor, né? Então, olhando por essa base, nós encontramos outros autores, onde Miranda, em 2013, ele apontou a importância e o interesse do ponto de vista lúdico, né? Onde a gente traz segurança para a criança, né? Professor versus aluno, onde você analisa aquela questão, o uso do apelido do tio ou tia, você dá um pouco de segurança para a criança, onde você trabalha com ela uma ideia de que ela tem essa liberdade com você. O brincar, né, como o Vygotsky fala, né, ele é fundamental. Como um pensamento infantil organiza o seu mundo, o seu conceito do mundo real com o mundo interior dela. Então, olhando por esse lado, né, muitos autores, como nós falamos, né, eles apresentaram que existe a necessidade da boa relação afetiva, né, onde tem uma segurança do profissional com a criança. Então, isso daí é apresentado por Sorage em 2016. E Pais, ele entrou com uma pesquisa sobre a questão do uso de apelidos. Ele analisou o uso do apelido não como uma forma de exclusão social, mas como uma forma de interação, onde os grupos, né, incluem as pessoas colocando apelidos, né, usando de forma mais descontraída, né, e não de forma negativa. Nessa perspectiva, né, analisada por Pais, em 2018, o apelido ele é um recurso lúdico que pode ser utilizado para a aproximação do profissional, criando laços de comunicação para um curto espaço de tempo para essa interação, que é onde nós entramos em atuação. A recreação atua dessa forma. Nós temos eventos de 3, 4 horas, né, onde nós temos aquele momento para poder conquistar a criança.
E nós em pouco tempo temos que conquistar com esses artifícios lúdicos, onde nós utilizamos eles, né? Mas será que é correto utilizar? Santos, em 2015, ele evidencia a importância do profissional lutar sim pelos seus direitos. Porém, ele aponta a hipótese ideológica para a compreensão lúdica no tratamento e abordagem da criança como uma forma afetiva. Então, a criança ela precisa dessa abordagem, desse tratamento lúdico, né? Desse chegar nosso com a criança para poder interagir de forma que ela entre no mundo, no seu mundo, ou você entre no mundo dela de forma lúdica. E como fazer isso? Isayama, em 2009, ele aponta que muitos profissionais acabam confundindo, né, na hora de fazer o seu trabalho, o lazer, o seu momento, o seu trabalho de lazer com o momento dele de lazer. Então, assim, Santos, em 2015, ele apresentou a evidência da importância do profissional lutar, né, pelos seus direitos, porém ele aponta a hipótese de uma ideologia para a compreensão lúdica no tratamento e abordagem da criança, como uma forma afetiva de poder aproximar a criança de qualquer ambiente, seja educacional ou qualquer ambiente desconhecido por ela. Então, esse momento que nós trabalhamos com a recreação, com o lazer, nós temos um curto espaço, como eu disse, para poder abordar a criança, para poder tratar com a criança e trazer ela para o seu mundo, para a sua diversão, para aquele seu momento de lazer, no caso, que você vai fornecer para ela. Então, entrando nessa ideia, Isayama, em 2009, ele apresentou que muitos profissionais ainda confundem o seu momento de lazer, né, com o momento do seu trabalho de lazer, né? Então é uma visão bem interessante nessa questão. Mas e aí? O que vocês acham? Nós devemos usar o apelido, sim ou não? O que é importante para a criança? Com base em todos esses estudos, toda essa pesquisa que nós levantamos, né, é importante sim, né, trabalhar a ideia do profissional. Como profissional, você vai abordar o seu cliente, claro, como o profissional. Eu sou lá Gustavo Húngaro, que estou atendendo você, e para o seu filho eu sou o tio Puff, porque eu não sou o tio dele, mas eu sou o amigo dele, o tio, o amigão, o que vai brincar, o que vai interagir com o seu filho. Então eu preciso desse momento, desse artifício lúdico. Então essa base de conhecimento que nós buscamos, ela foi fundamental para poder conhecer um pouco melhor a ideia, onde temos a visão da criança também. Conversando com as crianças sim, elas querem sim conhecer você pelo seu apelido, mas elas principalmente querem saber o seu nome. Nessa pesquisa, conversando com os meus alunos, com várias outras crianças em eventos, elas falam, mas qual é o seu nome? Né? Elas perguntam, para vocês também, com certeza, eu tenho certeza que elas perguntam. Qual é o seu nome? Aí o tio brinca, a gente pode brincar de forma descontraída, trazer um desafio, fazer uma brincadeira para ela adivinhar o nome. Mas é importante que você fale para ela, meu nome é esse. Você está passando para ela uma confiança, estou entregando o meu maior tesouro, que é ela saber qual é o meu nome, né? Mas ao mesmo tempo você fala, pode me chamar de tio, do jeito que você quiser, tio Puff, né? Ou tia, né? Quem for da tia, né? Quando eu vou abordar meus alunos, no começo da aula, eu me apresento, sou Gustavo Húngaro, estou aqui para ter momentos maravilhosos com vocês.
Todos me chamam de tio Puff, mas com respeito, porque eu não sou só o tio Puff. Eu sou também o professor de vocês, mas também sou também o recreador, né? Eu gosto de brincar, gosto de me divertir, me apresento dessa forma, onde a criança vai ter a confiança para conversar comigo, para vir até mim com respeito também. Então eu não deixo de trabalhar o meu lado profissional, mostrar para ela que eu sou o profissional que está ali para fazer as brincadeiras, mas eu também mostro para ela que eu tenho um momento divertido. Então eu mostro para as crianças que é importante sim você chamar, pode chamar sim de tio ou tia. Eu dou essa liberdade para elas. Então a partir do momento que a gente trabalha com respeito, temos o equilíbrio, né? O uso do tio ou tia, ele pode ser uma ferramenta legal, né? Se você souber usar direito, né? Não pode destruir o sonho da criança quando a criança vem chamar você tio, tia. Ah, não sou seu tio, não sou sua tia. Isso daí você destrói o sonho dela, destrói aquele momento. Às vezes ela quer mostrar uma arte, quer mostrar uma atividade, quer mostrar uma coisa que ela fez bem feita, e foi legal para ela, e ela vem chamando você de tio ou tia, e isso daí para ela é importante. E a partir do momento que você acolhe ela, né, de forma amistosa, né, é legal. Agora, se você não gosta de ser chamado tio ou tia, conversa com seus alunos antes, eles vão compreender, eles vão entender o porquê não devo chamar você de tio ou tia. E deve ser uma questão de respeito. O uso do apelido também, eu trabalho com meus alunos como uma questão da abordagem da questão do bullying. Né? Eu me chamo tio Puff, pode me chamar de tio Puff. Não é meu nome, mas pode me chamar como se fosse o meu nome. Mas nessa forma de respeito, desse uso do apelido, eu mostro para ela, eu gosto que me chamem de tio Puff ou professor Puff, da maneira que você quiser. Mas se você não quiser também me chamar pelo apelido, pode chamar também por Gustavo. E quando você mostra para ela que você está dando essa liberdade, você conquista a criança, você está trazendo ela para o seu mundo lúdico. Por mais que você seja, quando preciso, né? Você precisa chamar a atenção, você não vai deixar de ser o tio legal, o professor bacana, o professor que que precisou trabalhar com ela de uma forma mais formal, porém lúdica. Você ainda é o tio Puff, né? Eu sou ainda o tio Puff. Então eu não vou deixar de ser para elas o que elas já sabem que eu sou. Então dessa forma você acaba construindo mundos com elas, né? O mundo dela, interiorizando para ela a ludicidade do tio ou tia, né? O tio Puff, mas ao mesmo tempo você tem aquele momento de afetividade, né? Que você traz a criança para você e você consegue construir momentos melhores. Bom, finalizando essa questão da ideia do uso do tio ou tia, espero que vocês utilizem de forma saudável e compreendam, né, que existe uma grande importância no uso do apelido para se aproximar do seu cliente, da sua criança, né, onde você vai aplicar a brincadeira e você desenvolve em curto espaço de tempo, esse momento de brincar de forma lúdica, que a criança vai querer brincar também. Mas não esqueça que ela precisa, ela gosta e ela quer saber o seu nome. Então, respeite a criança nesse sentido. Respeite ela quando ela perguntar o seu nome e apresente para ela no momento oportuno, ou né, se você não vai fazer uma atividade de adivinha com ela, que ela entenda que você está entregando para ela o seu maior tesouro, né? Entregando para ela o seu segredo, né? O que poucos sabem. E é isso aí, pessoal. Agradeço a todos aqui. Se
precisarem, pode me encontrar, @GustavoHúngaro ou Catatal Eventos, que vocês podem me chamar, conversar, estou à disposição. Um grande abraço, obrigado pelo convite no nosso terceiro Com Recrê. E vamos nessa, pessoal. Ludicidade para todos e brincar é coisa séria. Lembrando que eu estou presente também nos 2 livros que saíram agora. Esse foi o último. Esse aqui saiu em dezembro. Brincar é coisa séria. E Brincadeiras, Jogos e Brinquedos. Estou como um dos coautores desses 2 livros, tá? Maravilhosos. Vem com a gente e até mais.